Oi pessoal, beleza? Nessa videoaula eu vou explicar para vocês sobre comandos if, estruturas de controle, tá? Eu vou abordar sobre fluxograma, tá? E vocês devem estar se perguntando por que ele está ensinando isso. Eu quero abordar desde o começo, pelo menos uma parte da parte básica. Eu quero estar explicando para vocês, para que quando a gente estiver na parte mais avançada, que a gente estiver utilizando classes abstratas, classes privadas, funções privadas, melhor, que vocês não fiquem com dúvida, tá? Eu quero evitar o maior nível de dúvidas possíveis. Então, nessa parte a gente vai abordar sobre prática também. Nós vamos entender um fluxograma simples, tá? Na próxima videoaula eu vou explicar sobre whiles, vou explicar sobre for each, tá? E vamos lá. Nessa videoaula vai ser curta em questão de slide, tá? Mas vai ter bastante prática, tá? Então vamos lá. Bem, todo mundo já sabe, pelo menos quem já está bem avançado no PHP, que o comando if é uma estrutura de controle que introduz um desvio condicional, certo? Então, ou seja, ele vai iniciar uma condição, ele vai verificar essa condição, certo? Vai verificar se ela é true ou false, tá? Se a condição for verdadeira, ele vai fazer o que tem que fazer dentro das chaves do if, tá? Se ela for false, ele vai executar as funções do else. E aí depois disso, depois de ele verificar se é true ou false, ele vai para o fim, tá? De primeiro, o if verifica se é true, tá? Se for true, ele nem verifica se é false, tá? Então, quando a condição é verdadeira, ele, vamos dizer assim, ele simplesmente elimina o else, tá? Então, nessa parte é apenas isso. Falei que era curto. E agora a gente vai para a parte prática, que vai ficar bem melhor, tá? Bem, nós já estamos com o driver aberto aqui, a parte prática, certo? Vou apagar esses tags aqui porque não é necessário. E vou estar aqui criando duas tags do PHP, uma tag do PHP, tá? E vou estar colocando aqui, criando uma variável A, que eu vou atribuir valor 1 para ela, certo? Agora a gente vai fazer uma condição, tá? Se A for igual a 5, ele vai mostrar uma mensagem pra gente: echo é igual a 5. Nós vamos colocar assim, ó: A é igual a 5, tá? Se não, echo A não é igual a 5, certo? O que isso na forma do fluxograma pode mostrar pra gente, servir de exemplo? Ou seja, aqui ele vai verificar se A é igual a 5, ou seja, true ou false. No caso aqui é false, né? É bem lógico, já só de olhar a gente já percebe que é falso. A gente não precisa nem executar um programa para saber se é falso ou verdadeiro, certo? Então, no caso aqui já é false, ou seja, ele verifica se é false. Se for false, ele vai direto pro else. Se for verdadeiro, é como se o else não existisse, ele não verifica o else, ele simplesmente elimina. Se eu colocar assim, A é igual a 5, é como se eu tivesse apagado o else, então ele não passa pelo else. Se a condição for verdadeira, ele simplesmente para aqui e o programa para de executar nesta condição. Vamos testar aqui, tá? Eu criei a minha pasta aqui. Deixa eu ver qual que, acho que eu não startei o servidor, certo? Vamos esperar um pouco. Olha lá, apareceu o x1. A não é igual a 5, tá? Ficou assim porque tá bagunçado mesmo aqui, mas é simplesmente isso, é basicamente isso, entende? Agora nós vamos fazer
uma outra lógica para que fique melhor, tá? Só deixa eu dar uma corrigida nisso daqui. Ctrl X. Vou fechar aqui. Deixa eu colocar aqui dentro. E vou só sobrescrever o arquivo, tá? Vamos atualizar. Pronto, melhorou. A não é igual a 5, tá? Vamos criar agora um segundo exemplo, tá? Vou Ctrl N, PHP. Vou colocar aqui dentro a tag do PHP dentro da body. Eu vou colocar uma variável chamada A igual a conteúdo, certo? Vou atribuir o valor de conteúdo para ela, tá? Então, se A, como eu já disse em outras videoaulas, valores booleanos, tá? Ou seja, ele vai verificar se A é true ou false. É booleano, certo? Então, vamos ver aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar echo A tem conteúdo, else. Vou colocar aqui echo A tem... Ah tá, calma aí, só um minuto. Eu fiz uma maneira errônea aqui. Não tem else nessa condição, tá? Eu vou colocar assim, B, certo? Aí vocês ficam me perguntando cadê a variável B. Calma que vocês já vão entender. B tem conteúdo. Certo? Vamos atualizar aqui. Vou voltar, vou atualizar, vou colocar na X2. Bem, você viu que ele retornou um erro, certo? O que eu quis dizer? Eu quis verificar se a variável A existe. Ou seja, não é exatamente o valor booleano, tá? O que eu posso explicar com isso? Pelo fato de ele não existir, ele mostra esse erro pra gente. Pelo fato de o A existir, ele mostra que A tem conteúdo, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar um iset. O iset ele vai impedir que mostre um erro se a variável não existir, tá? Porque ele simplesmente vai verificar se existe. Se não existir, para que ele vai mostrar um erro pra gente? Simplesmente não vai mostrar conteúdo nenhum, tá? Então, A tem conteúdo. Agora, se eu colocar o A sem o valor conteúdo, ele não mostra nada pra gente, porque A fica vazio, ele fica nulo. Então ele não tem conteúdo, certo? Uma variável só existe quando ela tem algo dentro, quando ela tem algum valor registrado dentro dela, tá? Por isso que quando a gente vai verificar um iset para um get, se o get estiver vazio, ele vai dar como se não existisse, tá? Se o get estiver vazio, ele vai simplesmente mostrar como se não existe. Mas neste caso aqui o A existe conteúdo, tá? E o B não contém o conteúdo, então por isso que ele não vai ser exibido, tá? Agora se eu colocar assim, se existir o A, ele vai mostrar? Possivelmente sim. Vou atualizar, A tem conteúdo e ele mostra tudo normal pra gente, tá? Vou deixar de modo padrão. Agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai realizar testes encadeados, que basta colocar um if dentro do outro ou tentar utilizar o operador AND, tá? Da seguinte forma que nós vamos fazer no exemplo 3, tá bom? PHP, vou colocar aqui, vou criar variáveis, tá? Salário igual a 2020. 1020, foi mal. Aqui vou colocar tempo serviço igual a 12 meses. Tem reclamações? É igual a false,
Vamos organizar isso daqui simplesmente assim. Aqui esse false aqui é um booleano, certo? Calma aí, escrevi errado aqui, booleano. Vou salvar ele como x3.php, tá? E vamos verificar aqui. Se salário for maior que 1000, ele vai verificar outro if pra gente, tá? No caso aqui, pessoal, se o salário for menor do que 1000, ele não vai executar if nenhum pra gente, tá? Ele não vai mostrar nada, ele simplesmente vai parar a execução do programa, tá? Se tem tempo de serviço, no caso, se tempo de serviço for maior ou igual a 12, ele vai executar o outro if. Isso se chama if encadeado, tá? Então, se tem reclamações for diferente de true, que no caso é verdadeiro, ele vai mostrar aqui echo parabéns, você foi promovido BR. Ou seja, ele foi tudo de acordo com nossas variáveis, tá? Aqui ele vai verificar se o salário é maior que 1000, ele vai verificar se o valor de tempo vai verificar o valor de tempo de serviço for maior ou igual a 12, ele vai verificar se tem reclamação. Ou seja, se o salário for menor do que 1000, ele não mostra nenhum desses dois ifs, tá? Agora, se o salário for maior que 1000, ele mostra esse if aqui, tá? E se no caso essa condição que for falsa, ele não vai mostrar esse terceiro if aqui, entendeu? E se no caso dessa condição aqui for verdadeira, ele não vai mostrar, ele vai mostrar o terceiro if, tá? E se no caso o terceiro if for falso, ele não vai mostrar a nossa mensagem de parabéns, tá? Mas existe outra forma de fazer esses ifs encadeados, tá? A gente pode utilizar o end. Primeiro vamos testar essas condições desta forma, depois nós fazemos de outra forma, tá? Vou vir aqui, vou atualizar. Exemplo 3, parabéns, você foi promovido. Agora, se eu mudar o salário, eu botar R$900, certo? Vamos atualizar. Ele não vai mostrar nada pra gente, tá? Correto? Então o problema está neste primeiro if, ou seja, se eu tirar esse if daqui, ele vai mostrar outros, vai mostrar mensagem aqui pra gente, certo? Mas vamos fazer ele de outra forma. Vou mudar aqui também, vou comentar, vou deixar isso aqui comentado, tá bom? E vou agora criar if salário maior que 1000 and tempo serviço maior ou igual a 12 and tem reclamações diferente de true, tá? Vou vir aqui e vou mostrar a mesma mensagem de parabéns, correto? Vocês podem ver que está comentado aqui, então não vai ser executada essa mensagem daqui de cima, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vou vir aqui, vou atualizar, ele mostra a mesma mensagem, só que aqui para ficar mais organizado, para a gente saber, vou colocar assim: este exemplo usei if com end, certo? Este exemplo usei if com end, certo? Agora eu vou descomentar isso daqui, vou vir aqui e vou agora mostrar para vocês como é que ficou. Parabéns, você foi promovido, e essa daqui é o if com end, certo? Agora nós podemos fazer o que? Uma condição ternária, tá? Como que eu vou poder explicar essa condição ternária para vocês, tá? Vou aqui, vou salvar como exemplo 4, este 04.php, e vou colocar aqui dentro da body PHP. Bem, o PHP vai oferecer
facilidades quando nós formos desejar realizar tarefas simples, como realizar uma atribuição de condicional de uma variável, certo? Um código que eu vou criar agora para vocês vai referir um código que fica uma variável. Desculpa, ele vai referir um código, ele vai conferir este código tradicional como se verifica no estado de uma variável antes de atribuir o resultado. Ou seja, nós poderemos fazer o código de uma forma A e de uma forma Z. Como que vamos fazer isso? Vou colocar assim: se valor venda for maior que 100, resultado vai ser igual a muito caro. Se não, tá? Vamos usar aqui resultado igual a pode comprar. Ou seja, nós não criamos a variável valor venda, tá? Ele vai retornar um erro pra gente quando nós formos executar. Mas isso aqui não é exatamente o que eu quero mostrar no momento. Então vamos criar aqui outra forma de executar esse código. Como que nós podemos executar esse código? Com uma condição ternária, tá? Então vou criar aqui a variável resultado igual aspas, ou aspas não, parênteses, valor venda maior que 100. Ou seja, eu vou colocar um ponto de interrogação. O interrogação vai ser a mesma coisa que eu estar executando nessa parte aqui, tá? Os dois pontos é a mesma coisa que eu estar executando um else. Ou seja, se valor venda for maior que 100, ele vai mostrar muito caro. Se não, que é o dois pontos, ele vai mostrar pode comprar. Vamos criar uma variável aqui chamado valor venda. Valor venda igual a 250, tá? Vai receber o valor de 250. Vamos atualizar. Vamos aqui. Ah, tá. Eu esqueci de mostrar o eco resultado. Muito caro. Ou seja, quando eu mostrei o eco resultado, ele está mostrando para mim o resultado da condição ternária, tá? Então essa if aqui é como se ela não estivesse funcionando. Se eu tirar ela, ela vai mostrar da mesma forma. Então o que nós podemos fazer? Eu vou colocar aqui um BR para poder organizar o código, tá? Dois BRs aqui, dois aqui, e vamos mostrar aqui eco e eco aqui também, tá? Vou atualizar. Muito caro. Esse aqui é da primeira condição, esse aqui é da segunda condição, que no caso é a condição ternária, tá? Vamos vir aqui e vou colocar agora R$90. Vou atualizar, pode comprar. Se eu colocar R$100, ele vai mostrar pode comprar também. Por que, Samuel? Bem, porque a gente não colocou maior ou igual. Se ele for maior ou igual a 100, ele vai simplesmente mostrar na primeira condição aqui pra gente muito caro. Na segunda ele vai mostrar pode comprar. Agora se eu colocar aqui na condição valor venda maior que 100 na condição ternária, ele vai mostrar muito caro também, tá? Então vamos deixar padrão do jeito que estava, correto? Então isso no caso na condição ternária, a primeira expressão é a condição a ser avaliada, que no caso seria essa daqui. A segunda é o valor atribuído caso ela seja verdadeira, que no caso seja isso aqui. Então na segunda é o valor atribuído caso ela seja falsa, tá, pessoal? É só isso nessa videoaula. Na próxima videoaula eu vou estar explicando sobre o while. Talvez eu entre detalhes com você também sobre for, tá? E talvez a gente já comece a fazer algumas gracinhas com programação orientada a objetos, certo? Valeu, falou e até a próxima. Não esqueça daquele comentário.